E aí, bora mergulhar numa história? A história de como a humanidade tentou entender, bom, tudo. Essa é a saga da física, sabe? Uma busca incansável por uma única explicação que conecte todo o universo. Tudo começa com essa pergunta, né? É essa faísca de curiosidade que deu início a cada descoberta que a gente vai explorar aqui, desde a queda de uma simples maçã até os mistérios da matéria escura. E a ferramenta que a gente criou para responder essa pergunta foi a física. O nome vem do grego physis, que significa natureza. E o objetivo dela, olha, não é pouca coisa. É encontrar as regras fundamentais que regem absolutamente tudo, do menor dos átomos ao maior dos cosmos. Nossa jornada começa lá na antiguidade. É aqui que vemos a primeira grande tentativa de unificar o universo. De encontrar uma regra só que explicasse como as coisas se movem, tanto aqui no chão, sob nossos pés, quanto nas estrelas, lá em cima. Olha só que evolução incrível no pensamento. A gente parte das ideias filosóficas de Aristóteles. Ele dizia que as coisas se moviam para encontrar o seu lugar natural. Aí vem Galileu e introduz uma ideia na época radical. Vamos testar as coisas com experimentos e descrever com matemática. Ele basicamente preparou o palco para o grande ato principal, a síntese genial de Newton. E aqui, pessoal, é que a mágica acontece, o momento de pura genialidade. Newton olha para uma maçã caindo e, ao mesmo tempo, para a lua lá no céu e tem um estalo que ninguém nunca tinha tido. É a mesma força, a mesma. De repente, o céu e a terra não eram mais dois mundos separados, místicos. Pela primeiríssima vez, o universo inteiro parecia um relógio gigante, sabe? Tudo funcionando com um único conjunto de regras, tudo previsível. O universo de Newton era super elegante, mas não explicava tudo. No século XIX, a atenção dos cientistas se voltou para um novo conjunto de mistérios. Forças invisíveis que pareciam operar por regras próprias. A primeira peça desse quebra-cabeça era a eletricidade. Os cientistas já conseguiam criar umas faíscas, fazer experimentos, mas ainda viam a eletricidade como um fenômeno isolado. Era mais uma curiosidade de laboratório. A segunda peça era o magnetismo. Todo mundo conhecia o poder de um ímã, mas para a ciência da época não tinha motivo nenhum para acreditar que isso tivesse algo a ver com as faíscas da eletricidade. Eram, dois mundos diferentes. E para completar, a peça final do quebra-cabeça, a luz. O que era, afinal, um raio de sol? Como ele viajava pelo vazio do espaço? Era mais um mistério e aparentemente não tinha nenhuma conexão com ímãs ou eletricidade. E então, um físico escocês chamado James Clerk Maxwell juntou todas essas peças. Com um conjunto de equações de uma simplicidade elegante, ele provou que a eletricidade, magnetismo e luz não eram coisas separadas. Eram só faces diferentes da mesma moeda, o eletromagnetismo. E a maior revelação de todas, a própria luz, era simplesmente uma onda viajando através desse campo eletromagnético. Sensacional! No finalzinho do século XIX, os físicos estavam bem confiantes. Com a mecânica do Newton e o eletromagnetismo do Maxwell, parecia que o mapa do universo estava quase completo. Só que, escondidas nas sombras, algumas pequenas anomalias, umas rachaduras na fundação, estavam prestes a causar um verdadeiro terremoto. Esse era o templo da física clássica. Os pilares eram a mecânica de Newton, descrevendo o movimento, e o eletromagnetismo de Maxwell, descrevendo as forças. A crença era que, com esses dois, qualquer fenômeno do universo poderia ser explicado. Era só questão de refinar os cálculos, sabe? Só que sempre tem um só que, né? Apareceram uns detalhes que simplesmente não batiam com as contas. Por exemplo, a teoria clássica dizia que um objeto quente deveria emitir energia infinita, o que obviamente não faz o menor sentido. E a luz, que todo mundo achava que era uma onda contínua, de repente começou a se comportar como se fossem pequenas balas, arrancando elétrons de metais. Aquele templo perfeito da física clássica, bom, ele estava começando a desmoronar. A solução não era só consertar o templo antigo. Era preciso construir um completamente novo. A física teve que ser reinventada do zero. Aquele universo relógio do Newton, todo previsível e ordenado, deu lugar a um universo bizarro, regido pelo acaso. Um lugar onde o próprio tecido do espaço e do tempo podia se esticar e se curvar. A primeira revolução veio com Albert Einstein e sua teoria da relatividade. Ele propôs que o espaço e o tempo não são um palco passivo, mas sim um tecido flexível. E a gravidade? Bom, não é uma força misteriosa puxando as coisas. É simplesmente a curvatura desse tecido causada pela massa. Imagina uma bola de boliche num lençol esticado.
Ela cria uma depressão que faz os objetos menores rolarem na direção dela. É isso. E escondida na relatividade estava a equação mais famosa da história. O que ela realmente diz é que massa e energia são duas faces da mesma moeda, que a própria matéria é uma forma de energia congelada, e que uma quantidade minúscula de massa pode ser convertida numa quantidade colossal de energia. A segunda resolução, a mecânica quântica, mergulhou de cabeça no mundo do muito, muito pequeno. Para resolver aqueles quebra-cabeças, os físicos tiveram que aceitar uma ideia bem estranha. No nível atômico, a energia não é contínua. Ela vem em pacotes discretos. E mais bizarro ainda, não dá para saber com certeza onde uma partícula está. Só dá para saber a probabilidade de encontrá-la em algum lugar. A certeza do mundo clássico já era. E isso nos traz até hoje. A física do século XX nos deu duas teorias incrivelmente poderosas, a relatividade e a mecânica quântica. Mas a busca pela unificação, essa não acabou. Na verdade, o desafio de hoje é talvez o maior de todos. A grande meta continua a mesma que inspirou Newton lá atrás: encontrar uma única teoria, que às vezes é chamada de teoria de tudo, que consiga explicar todas as forças e partículas do universo com um único conjunto de equações. E o nosso fenômeno rebelde de hoje é o maior de todos. A gente tem duas teorias espetaculares: a relatividade geral, para descrever o cosmos, e a mecânica quântica, para descrever os átomos. O problema? Elas não conversam entre si. Elas são incompatíveis. Quando a gente tenta usar as duas juntas para entender um lugar como o centro de um buraco negro, os resultados são absurdos. É o maior quebra-cabeça da física moderna, sem nem falar de outros mistérios, tipo o que é a matéria escura que compõe a maior parte do universo, mas que a gente nem consegue ver. E assim, a gente volta ao início com uma pergunta: será que estamos perto de encontrar essa teoria de tudo? Ou será que o universo é como uma daquelas bonecas russas, que sempre tem mais uma camada de mistério para revelar? A única certeza é que a busca humana por compreensão, essa nunca vai terminar.